Seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 17/7, nossa segunda-feira. A gente vai ver alguns pontos que foi falado na sexta-feira relativo aos pares que a gente está trabalhando. Então, essa semana a gente tem um pouquinho sobre a venda do varejo nos Estados Unidos, que vai medir um pouco da temperatura da inflação, como que está o consumo das pessoas frente a itens necessários dentro da alimentação, automóveis e por aí vai, eletrodomésticos dentro dos Estados Unidos. Isso vai mostrar muito a capacidade de compra, né, das pessoas, da população que está ali. E nós também temos um impacto importante na China, né? A China é um dos maiores parceiros comerciais, né, de vários países, e pode ser que a gente possa ver a China fraca nesse sentido, e isso gerar um certo incômodo para nível mundial. Então, vamos dar uma olhada nos gráficos para a gente avaliar como está sendo o nosso desempenho aí ao longo da semana. Vou compartilhar meu gráfico com você. A leitura aqui do DXY pelo diário, né? Nós falamos no início da semana passada que ele poderia estar segurando, né, em cima desse topo aqui, ou na região mais acima nesses topos aqui, né? Que foi basicamente mais ou menos a região onde ele veio, né? Nosso ponto de parada aqui é abaixo, e a nossa perspectiva para essa semana, conforme eu falei na sexta-feira, é que ele toque tanto essa região de rompimento, quanto a região acima, dando mais um toque em cima da linha de tendência de alta. Então, ele pode tomar esse fluxo, fazendo o quê? Uma região de 50%, que daria mais ou menos dentro dessa região, para continuar, né? A gente estabeleceu uma meta de preço aí, né? Os pontos os preços onde ele pode retornar. E aqui, ó, a região exatamente de 50%, ele está ali no preço dos 101.560, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma marcação e vou aqui, ó, alterar a cor para a gente, nos nossos estudos, vou botar aqui de rosa, no nosso estudo, para a gente acompanhar como está o desenvolvimento desse preço, né? Então, jogando aqui para o nosso H1, né? A gente está vendo aqui, foi o que eu falei para vocês, se ele tivesse perdido o fundo de sexta-feira, né? No dia, tanto hoje quanto no domingo, se tivesse perdido o fundo, a gente poderia acreditar na continuação, não foi o que aconteceu, ele está ganhando força. E ele pode chegar aqui na casa dos 100, hoje ainda. 100.600, por aí, hoje ainda. E talvez continuar seu fluxo ou retornar conforme, né, a gente trocou essa ideia aí, tá? Então, o DXY, a gente está nessa linha de raciocínio, que até então está fluindo de acordo com aquilo que a gente está na expectativa. O euro USD, que é o nosso par que a gente está trabalhando pelo diário, ó lá, ele para no seu pontinho de parada, seu pontinho de parada foi na região ali do 1,12, tá? Então, aqui ele também, de acordo com a linha de raciocínio do DXY, ele também pode estar fazendo um retorno para continuar esse movimento de alta dele, tá bom? Então, vamos tentar encontrar aqui também um preço na região de 50%, que vocês estão vendo que ele trabalha bem espelhado de acordo com o DXY, né? Então, quem está pegando esse movimento de baixa do euro-dólar, tá? Certamente vai lucrar bem aí para a semana. Então, ó, vou deixar aqui região de 50%, que é em cima o quê? Da região de rompimento, que a gente já vem falando aí já tem bastante tempo. O nosso Shao USD, que também está ganhando uma força de baixa aí, né? A gente está olhando também o diário, ó, tá ganhando uma força de baixa. Aqui eu tracei um canal de alta, depois acho que no H1 a gente vai conseguir visualizar. Mas aqui ainda continuamos com a linha de raciocínio de quê? De uma possibilidade de linha de tendência ainda, tá? Ele pode romper essa linha de tendência, tá? É bem possível que ele rompa se ele ganhar força para cima, né? Mas a princípio não é o que ele está fazendo. Eu vou até botar essa linha de tendência aqui no gráfico apenas do 4 horas, do horas e do diário. Eu vou tirar. Não, não vou ter que tirar do horas também. Vamos deixar só do diário para cima. E jogando aqui no H1, a gente vai traçar aqui
uma linha um canal, olha aqui, um canalzinho de alta, viu? Que eu já tinha traçado na nossa última análise, ó. Então ele respeitou aqui o canal, tá vendo, ó? E tá vindo seguindo, e ele pode chegar nesse ponto aqui, que é o do 19,34, que é o fundo desse canal. Não respeitando esse canal, ele vai seguir aqui novamente para o nosso fundo ali do mês de julho, tá? Então, rompendo o mês de julho, é continuação aí para agosto, ele continuar queda livre aí para baixo, tá? Podem ficar aguardando isso, tá? Pode ser um cenário apenas de retração, a gente tem que aguardar para ver o que o ouro quer entregar para a gente, tá? A princípio, nossa análise aqui está bem coerente, de acordo com o que falamos na sexta-feira. A princípio, nada mudou, tudo está caminhando a favor do que havíamos estudado. No diário, vamos dar uma olhada aqui primeiro. No diário eu falei para vocês dessa movimentação aqui, ó, dessa movimentação aqui de alta, e que ele faz uma retração de 50%. E que ele faz a retração de 50%, né? Então, ele ainda tem um ponto de parada, vou até mudar de cor aqui. Ele tem um pontinho de parada aqui, pode ser essa região, que é exatamente 50% desse movimento de retração de queda aqui, o que pode formar uma linha de tendência pequenininha aqui para o intraday, para o H1, tá? Mas o movimento de alta acontece, está respeitando a nossa análise bem bonitinho, e vamos construir essa análise do intraday aqui agora. Ó, o ponto que falamos, certo? É região de 50%, a gente vai conferir depois lá no diário, tá? Região de 50% seria basicamente nessa região. Vamos, vamos colocar aqui, 50%, nessa zona de preço aqui, tá? Bom, ele respeitando essa região, né, conforme a gente falou, ele pode vir aqui para uma linha de tendência, tá? Ou assim nessa angulação, fazendo esta movimentação aqui, tá? A princípio, ele está fazendo a continuação do preço. Vamos só conferir se está batendo as informações que nós acabamos de falar aqui, ó. Tá basicamente próximo da região, ó, né, do topo aqui, desse topo, combinado com 50%, é bem, a grande chance dele vir tocar essa região aqui e tentar puxar o preço novamente para baixo, tá? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, para a gente ver como que o gráfico vai fluir ao longo da semana, tá bom? Então, gente, é isso. Um ótimo dia para vocês de negociação, uma ótima semana de lucros para vocês. Quarta-feira eu estou de volta. Quarta-feira a gente já vai dar um checkzinho para ver se o preço caminhou a favor da nossa linha de raciocínio e vamos evoluindo juntos, tá bom? Um beijo, até quarta-feira. Se você está gostando, curtindo esse conteúdo, compartilha com seus amigos que eu vou ficar muito feliz com vocês. Um beijo!